Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um cara bastante importante, um cara chamado Max Weber. Max Weber. Max Weber é um dos pais da sociologia, é um dos pilares da sociologia, e a primeira coisa que a gente vai estudar em Weber é um conceito importante chamado estratificação social. Estratificação social. O que é a estratificação social? É como a sociedade ela se divide, como os grupos sociais se dividem entre si. Como acontece dentro de um grupo social, determinadas partes desse grupo social terem mais ou menos privilégios, como que esses grupos sociais se arranjam, se rearranjam de forma que alguns componentes tenham melhores condições de sobrevivência, melhores condições de vida do que outros. Max Weber estudou isso e deu a isso o nome de estratificação social. Então nós vamos falar de basicamente três estratificações sociais, tudo bem? A primeira estratificação social que eu vou falar contigo chama-se estamento. Estamento. A segunda estratificação social que eu vou falar contigo chama-se castas. Castas. E a terceira estratificação social são as classes sociais. A primeira estratificação é o estamento. O que é o estamento? No estamento, a sociedade se divide por honrarias. Honrarias. Então, você tem no seu livro um exemplo interessante de exemplo de estamento, que é a Alta Idade Média. A Alta Idade Média, quando as pessoas se dividiam entre alto e baixo clero, que eram responsáveis pelas orações, pela parte religiosa, em nobreza e em vassalos, sendo os nobres responsáveis pela defesa e proteção dos vassalos e os vassalos responsáveis por toda a produção agrícola. Posso te dar outros exemplos. Temos como exemplo de estamento, lembra? São honrarias, tá? Temos como exemplo de honramentos de estamentos, temos como exemplo de estamentos a própria divisão que existe entre membros militares. Então você tem entre os militares capitão, general, sargento, tenente. Cada um desses caras tem determinadas honrarias dentro dessa estrutura social. É claro que dentre essas honrarias, nós vamos ter uma possibilidade ainda apertada, ainda bastante apertada bastante justa, né? De subir na estratificação social. Então, um capitão pode se tornar, depois de um tempo, general. Ele vai subindo diversos graus hierárquicos para chegar a posições mais elevadas. E essas posições normalmente vão se dar essas movimentações dentro de um estamento, no caso do estamento militar, vai se dar através de méritos. Se eu pensar, como eu te dei o exemplo anterior, lá da Baixa Idade Média, um servo podia ganhar um título de nobreza e se tornar um nobre. Outro exemplo de estamento acontece na Igreja Católica. Na Igreja Católica você tem o padre, você tem o bispo, você tem o cardeal, você tem o papa. Um exemplo é o nosso querido Papa Francisco, que antes de se tornar papa era cardeal, antes de se tornar cardeal era bispo, e antes de ser bispo era padre. Então, em cada posição que essa pessoa vai
assumindo dentro do grupo social, ela vai ganhando determinadas honrarias, ok? Mas o que que acontece quando eu tenho um estamento que ele é tão fechado, tão justo, tão apertado, que ele não consegue mais ter mobilidade social dentro desse estamento? Esse estamento então se transforma em casta. Casta. Castas sociais. Castas sociais. Vou te dar um exemplo de casta social, a forma como se organiza a comunidade hindu. Os hindus têm um regime muito rígido, muito engessado de casta social. Então, se eu te perguntar, ou se você fizer o seu vestibular e alguém te perguntar a diferença entre estamento e casta, é a seguinte: o estamento é feito por honrarias, ok? Tem ainda uma possibilidade de ascensão social dentro do estamento. Rígida, mas tem. Quando um estamento se torna muito engessado, quando fica impossível a mudança de patamar dentro do estamento, ele se transforma em casta. Os hindus, eles têm uma forma bastante engessada de ter a sociedade deles. Então você tem no alto da sociedade, no alto dessa escala social, você tem os brahmanes. Os brahmanes, eles são os sacerdotes. Tá? Eles têm como a função desses caras é preservar a ordem social através da inspiração divina. Abaixo dos brahmanes, nós vamos ter os chárias. Chárias. Esses caras são guerreiros. Eles defendem a ordem social através da força. Depois dos chárias, nós vamos ter os vaishyas. Os vaishyas são comerciantes, agricultores, artesãos. Abaixo deles, nós vamos ter os Sudras. Eles são a classe mais baixa dentro das divisões sociais dos hindus. Eles são a classe totalmente inferior, eles são a classe que apenas faz trabalhos manuais. É proibido, dentro da sociedade de castas hindu, que você se relacione com castas inferiores. Castas inferiores. Mas tem algo ainda mais baixo, assim, mais horrível do que os sudras dentro desse pensamento hindu, que são os párias ou intocáveis. Os párias, eles são miseráveis, eles estão fora de qualquer estratificação, de qualquer nível hierárquico dentro da comunidade hindu. Eles são repugnantes, eles inspiram asco das demais castas sociais. Eles sequer podem fazer uma coisa que é muito importante para o hindu, que é se banhar no rio Ganges, que os hindus acreditam que seja um rio sagrado que purifica a alma humana. Como é, então, que você tem nesses sistemas de castas, o que vai determinar que um cara vai ser de casta Brahmani, Vaishya, Sudra, é através, eles acreditam, da reencarnação. Se um cara que é Sudra ou Vaishya, se ele tiver uma boa encarnação, se ele for um cara que consegue ter uma evolução espiritual, cumprir com todas as suas responsabilidades espirituais, na próxima encarnação ele nasce em uma casta diferenciada. Do mesmo jeito, um cara que é Kshatriya ou Brahmani, um sujeito que é Kshatriya ou Brahmani, se ele tem uma encarnação também correta, cumprindo todos os seus preceitos, na próxima encarnação ele continua na mesma casta,
na mesma casta, ok? Então, casta social não tem mobilidade entre os níveis hierárquicos, o que já é muito diferente da terceira forma de estratificação social, que são as classes sociais. As classes sociais, elas são uma forma de estratificação que a gente consegue ver muito bem no sistema capitalista. No sistema capitalista fica muito claro a forma de classe social. E o que você tem no sistema capitalista? Você tem duas coisas. Primeiro, você tem a mobilidade, ela pode acontecer de forma mais fácil do que no estamento ou na casta, onde nós vimos que é praticamente inexistente, aliás, é inexistente a mobilidade dentro de uma casta, pelo menos na encarnação presente do sujeito. Eu quero que você pense que eu quero que você pense que a estratificação social ela vai estar muito ligada, e você já deve ter percebido isso, a direitos, a status que cada camada social vai ter. No capitalismo, isso é ainda mais cruel, porque ele vai estar ligado a posses de bens. A posses de bens. Então você tem classes sociais, você tem proprietários de máquinas, você tem proprietários de terra, você tem bancários, ok? Esses caras eles têm um reconhecimento social maior do que aquele que nada tem. Ele tem um status maior do que aquele que nada tem. Eu imagino uma moça que chega em casa e fala assim: papai, esse é meu namorado, ele é banqueiro, ele é dono de um banco lá no Rio Grande do Sul, e aqui, papai, ele é dono de um banco. Oh, vai dizer o papai. Oh, meu querido, bem-vindo à minha casa. Agora, essa mesma pessoa chega e a mocinha diz assim: papai, 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 está aqui o meu namorado. Ele é desempregado, ele mora numa favela, ele não teve dinheiro para estudar. Na verdade, papai, ele faz artesanato, ele vende artesanato lá na Paulista. Ele também faz malabares. Olha que bonito, pai, olha que bonito. Ele faz malabares nos cruzamentos da cidade. O pai já vai olhar ressabiado. Por quê? No nosso sistema de estratificação social, nós damos mais valor para aqueles que estão nas camadas sociais elevadas. E quem vai estar na camada social elevada, obviamente, é quem tem mais condição de ter bens materiais. Isso não quer dizer que um cara que seja muito pobre, é o subnitrato do pó, do nada, o pobre coitado, ele mora num barraco, coitadinho, ele não tem dinheiro, ele é maltrapilho, mas ele pode ascender de classe social. Como? Ele pode ganhar, por exemplo, na loteria. E esse cara que nada tinha, ele começa, então, ele ganha muito dinheiro e compra bens de produção e vira um industrial. Pode acontecer? Pode acontecer, pode acontecer. Essa mobilidade é uma característica, essa mobilidade bastante fluida, é uma característica do capitalismo. Um escritor brasileiro chamado Milor Fernandes tem uma frase genial. Ele diz assim que a mobilidade está tão grande e as pessoas que têm dinheiro estão com tanto medo de descer às classes inferiores, que estão se agarrando em postes para não cair de classe social, para não pegar o elevador que os leve a classes sociais mais baixas. Está claro? Vamos dar exemplo aí de mobilidades sociais, jogadores de futebol, né? Você tem aquele menino Gabriel Jesus, que morava aqui no Jardim Peri, e hoje é um menino que tem bastante dinheiro, mora no exterior,
ok? Vamos pensar no Silvio Santos. Silvio Santos era um vendedor de pentes, ele vendia pentes na praça, era um camelô e hoje é dono de uma rede de televisão. Ah, é claro que você não tem grandes, assim, não são milhares e centenas de milhares de exemplos de mobilidade social, mas você tem alguns exemplos. A grande maioria das pessoas, ela tem muita dificuldade para mudar de classe social, embora isso seja possível dentro de uma classe social, dentro do sistema de classes sociais do capitalismo. E você tem uma coisa que também não tem, você não tem, seja no estamento, seja no sistema de castas, você não tem os caras das divisões mais baixas conseguindo acessar os mesmos direitos, honrarias e bens materiais que esses daqui de cima têm. No capitalismo tem. É muito comum a empregada doméstica ter, às vezes, um telefone muito mais caro do que o da chefe dela, da patroa dela. Isso pode acontecer, porque o cara, mesmo de uma camada inferior, o capitalismo faz com que ele se individe e compre em várias parcelas, bens de consumo que o satisfaçam. Tudo bem? Beleza? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Então, nós falamos sobre estratificação social. Estratificação social é um conceito criado por Mark Weber. Mark Weber, ok? Mark Weber, não, Max Weber. Mark Weber é o piloto de Fórmula 1. Max Weber. Weber traz para a gente o conceito de estratificação social. Nós falamos em 3 estratificações sociais. Nós falamos no sistema de estamentos, que é um sistema à base de honraria. Te dei como exemplo de estamentos a própria lógica militar ou a própria lógica religiosa, padres, bispos, cardeais e papa. Te dei depois nós falamos de castas, onde eu te dei o exemplo das castas hindus. E por fim, nós falamos de classes sociais, que é uma forma de estamento presente no capitalismo. Valeu? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha tirado todas as tuas dúvidas. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, pergunta aí para mim e eu tentarei responder com todo carinho e com todo amor e o Deus de dentro de mim, honra e saúde o Deus de dentro de você. Namastê, galera. Namastê. Tchau.